Fala, meu povo! Se é pra começar a semana com um textão, que seja sobre o Jon Snow. Não? Vamos lá! Ontem, no 6º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones, Beyond the Wall, Além da Muralha, a gente viu o personagem Jon Snow assumindo a liderança do Esquadrão Suicida, que foi para além da muralha, Atalaya Leste, pegar um Walker, para levar para a rainha Cersei e provar que existe um exército de mortos-vivos tentando invadir o continente de Westeros e destruir absolutamente todo mundo que tiver pela frente. Beleza. A ideia da campanha da Sociedade do Anel foi do Tyrion. O Jon Snow se ofereceu para ir nessa missão suicida, para liderar, porque ele conhece o norte, porque ele já deu de frente com o Rei da Noite, porque ele já enfrentou uma vez, enfim. Ele se achou especialista o suficiente para ir junto com a galera lá pro outro lado para assumir a liderança dessa campanha. Até aí tudo maravilhoso. Ele poderia ter ido? Claro que sim. Daria certo? Ninguém sabe. Era uma missão suicida. Beleza. Ele foi. Durante toda a trajetória dele lá em Atalaya Leste, a gente viu alguns diálogos bem marcantes pra gente entender como tá funcionando a mente do Jon Snow nesse momento, na história de Game of Thrones agora, atual. A primeira conversa foi com o Dondarrion, aquele cara que já morreu e voltou 500 vezes na história de Game of Thrones, e que ele fala pro Jon Snow que ele precisa superar os questionamentos que ele tem sobre o Deus da Luz e sobre o retorno dele à vida. Ele fala, cara, supera. A morte é assim mesmo, ela é o inimigo de todo mundo. Você tem que se sentir privilegiado por ter voltado. Você é um guerreiro. Você tá aqui com uma missão. E aí o Jon Snow questiona, mas qual missão? O que eu tenho que fazer? O que ele espera de mim? Aí ele fala, cara, relaxa. Você não tem que ficar questionando o que ele espera de você. Você tem que lutar. Você tem que fazer com que essa sua vida, com essa sua nova chance, valha a pena. É isso. Foca nisso, porque essa é a sua missão. Fazer valer a pena. E o Jon Snow ainda não se sente satisfeito com essa resposta. Ele é um cara questionador, ele é um cara que precisa de mais respostas, sempre precisou, até aí tudo bem, faz parte do perfil do personagem. Mas eu acho que nesse ponto da história, em que ele se vê como Rei do Norte, com diversas pessoas dependendo dele para viver, esperando uma resposta dele, uma estratégia, uma posição, talvez ele tivesse que estar um pouquinho mais tendendo pro lado do determinado do que pro lado do duvidoso. Ele partiu pra Pedra do Dragão para pedir ajuda para Daenerys. E ele só conseguiu efetivamente abandonar o orgulho dele e pedir essa ajuda de uma forma clara e objetiva depois do conselho do Tyrion. Até o Tyrion conversar com ele e explicar que talvez ser direto, ir direto ao ponto fosse a melhor opção, ele estava muito perdido e muito preso ao orgulho dele mesmo, aos questionamentos próprios, às formas de pensar que ele tinha evoluído ali até aquele ponto da história. Então eu acho que ele é um personagem com muitas possibilidades, com muitos destinos incríveis pela frente, mas muito preso ainda a todas as coisas que aconteceram até agora na vida dele. Eu acho que ele olha muito pra trás e muito pouco pro futuro. Beleza. Aí a gente vai pra parte da batalha em Atalaya Leste contra o exército de mortos-vivos. Por que que revoltou tanto a gente aquela cena ali? A cena foi construída para que um dragão morresse. Ok, até aí a gente entende a narrativa da história. Para o dragão morrer, eles precisavam ficar muito tempo parados ali durante a batalha. E eles colocaram o Jon Snow enquanto personagem. Lembra que eu tô falando da produção da série. Eles colocaram o Jon Snow atrasando a saída dos nossos queridos personagens do bem para que um dragão, enfim, morresse e que o exército dos mortos-vivos tivesse uma vantagem competitiva ali na história. Não gostei disso? Não, porque eu acho que o Jon Snow, nesse momento, ele deveria estar sendo valorizado enquanto possível herdeiro Targaryen, possível herdeiro do trono, possível príncipe prometido, possível Azor Ahai, possível um monte de destino incrível que ele tem pela frente, para poder ele tá assumindo culpas e responsabilidades dentro da história que talvez o personagem não merecesse nesse momento. Por quê? Ele mesmo no final do episódio, quando tá no barco da Daenerys, pede desculpa pela atitude dele, pede desculpa pelo Viserion, pede desculpa por ter tomado todas as decisões que ele tomou sobre Atalaya Leste. Ou seja, além de estar travando aquela cena inteira numa decisão pessoal de continuar lutando com os mortos-vivos, no final, além de dar em cima da Daenerys, ele ainda pede desculpa pra ela, assumindo total a responsabilidade. Foi uma opção narrativa desse episódio responsabilizar o Jon Snow. A nossa percepção de que ele foi o culpado, o responsável e que talvez receba toda essa carga negativa do episódio não é uma percepção muito positiva pra história nesse
nesse momento. A gente tá caminhando pra reta final de Game of Thrones. No próximo episódio a gente vai ter o grande encontro dele com a Cersei, com o Jaime, enfim. O núcleo principal que vai lutar contra o exército de mortos-vivos vai se encontrar pra definir as estratégias. E eu realmente não esperava que nesse ponto da história o Jon Snow fosse o imaturo do grupo, que ele fosse a pessoa que tá atravancando determinados acontecimentos. Eu acho o Jon Snow um personagem muito consistente desde o início. Eu esperava uma curva de crescimento pra ele muito incrível. E é por isso que nesse momento eu espero que o destino dele seja uma das grandes profecias que a gente espera se realizar na história, porque ele merece um destino muito incrível pra justificar toda essa trajetória bagunçada que ele tá tendo nessa temporada. Lembrando que o Jon Snow pra mim é um dos favoritos pra assumir todas essas profecias, tanto de Príncipe Prometido quanto de Azor Ahai. Eu torço realmente pra que ele seja uma dessas pessoas. Talvez eu não torça pra ele sentar no Trono de Ferro, mas isso a gente vai falar um pouquinho no vídeo de amanhã, porque a gente já tem aqui os nossos pitacos sobre o final da história, então a gente vai desenvolver um pouquinho melhor. Mas eu acho que precisava eu estender um pouquinho o esclarecimento sobre essa culpa que o Jon Snow levou no episódio de ontem, que eu não achei justa, mas que ele mesmo, enquanto personagem, assumiu essa culpa de ter feito toda a cagada que fez nesse episódio. Me diz aqui embaixo qual é a sua opinião sobre o Jon Snow, sobre o que aconteceu em Beyond the Wall, se você acha mesmo que ele ter se responsabilizado foi coerente, ou se talvez ele tenha puxado essa culpa pra ele mais como martirização do personagem do que qualquer outra coisa. Eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho 2 vezes se você quer receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau!